O programa Educação em Diabetes informa: o bom controle glicêmico depende do que você come, da quantidade de exercícios que você faz e da medicação que você toma. Na dúvida, consulte seu médico. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atenção você, paciente diabético. O único profissional da saúde realmente capaz de tratar e receitar medicamentos para diabetes é o médico endocrinologista. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda a prática clínica de outras especialidades no tratamento da diabetes. Falo com quem? Com a Silvia. Silvia de que bairro, Silvia? Da Cidade Líder. Cidade Líder. Qual é a sua pergunta? Doutor Fábio, eu gostaria de saber, porque de manhã eu meço a minha glicemia, dá 125, 130, né? Se eu posso considerar a minha glicemia controlada. Ok, vou responder a sua pergunta. Muito boa pergunta. Veja bem, 120 ou 130 está controlada? Pode ser que sim. Veja bem, se ela é continuamente nesses níveis, pode ser controlada, mas observe que o melhor controle é quando você faz a sua glicemia depois que você come, 2 horas, 1 hora depois que você come. Então, e esta média de medida de controle do diabetes não é pela glicemia, é pela média das glicemias que a gente não consegue fazer nem matematicamente, mas o organismo faz isso para a gente, chama-se hemoglobina glicada A1C. Ela mede as glicemias dos últimos 60 a 90 dias e, evidentemente, qualquer instante do dia. Ela tem que ser em torno de 7 ou menos. Esta é a média. Peça para o seu médico, cada 3 meses, pedir esse exame, A1C, a hemoglobina glicada. Eu falo com quem? Lucicleide. Pois não, dona Lucicleide, qual é a sua pergunta e seu bairro? Aqui eu sou da Brasilândia. Pois não. É que eu queria saber, a mulher que tem diabetes, ela não pode tomar anticoncepcional se é verdade, ou se estiver controlada, se ela pode. Ok, uma ótima pergunta. Tomar anticoncepcional a mulher que tem diabetes. Veja bem, realmente é o que a senhora colocou. Se tiver controlado com o anticoncepcional, ela pode estar tomando, principalmente os mais modernos que têm baixa dosagem de hormônios. Não esqueça, realmente o anticoncepcional pode aumentar a glicemia, é o que ocorre com o estrógeno quando a mulher está grávida, por isso que o diabetes aumenta quando na gravidez. Mas se você está tomando remédio e consegue controlar isso, ou com seus comprimidos com insulina, principalmente a insulina, que é muito mais fácil você adequar a quantidade, sem problema, pode tomar. É claro e evidente que excluído outros problemas, né? Como podemos fazer para lembrar de tomar nossos comprimidos antidiabéticos que previnem altas glicemias? A melhor maneira de lembrar de tomar remédio é criando uma rotina diária. Ou seja, tome sempre o medicamento na mesma hora do dia e no mesmo lugar, se possível. Para reduzir ainda mais as chances de esquecer, use uma caixinha de comprimidos etiquetada ou um organizador de comprimidos. Coloque na caixinha os comprimidos que você irá tomar diariamente, para facilitar seu controle de que todos foram tomados. O perigo de não tomarmos nossa medicação antidiabética é que o nível de glicemia poderá se elevar. A nefropatia diabética é a causa principal de insuficiência renal crônica. A incidência de insuficiência renal crônica é perto de 30% em pacientes com diabetes dependentes de insulina e em torno de 20% nos não dependentes. A proteinúria é, sem dúvida, a manifestação mais precoce da nefropatia diabética. Evidências apontam que a manutenção da glicemia dentro das faixas normais costuma ser protetora e pode evitar o aparecimento da nefropatia diabética. La importancia de la nefropatía diabética es que, lamentablemente, el 30% de los pacientes con diabetes que no se controlan adecuadamente, que tienen hemoglobinas glicosiladas por encima de 7%, al cabo de 10 años de diabetes, tienen la alteración en el riñón en sus riñones.
Y esto termina con una insuficiencia renal, para lo cual, por suerte, tenemos la posibilidad de hacerles hemodiálisis. Pero nosotros siempre soñamos, y es lo que hablé aquí en el Congreso, sobre la prevención de la nefropatía diabética. Esta es una complicación de la diabetes que se puede prevenir, y eso es muy importante. Si el paciente, desde el momento que se le hace el diagnóstico de diabetes, se preocupa por sus riñones, le pide a su médico que le solicite, le prescriba el dosaje de microalbuminuria en orina de 24 horas, por lo menos una vez por año, y así se puede hacer un diagnóstico precoz de la nefropatía diabética y un tratamiento adecuado, se puede conseguir con un plan de alimentación y con estos medicamentos nuevos que tenemos, que el paciente no llegue a la etapa de insuficiencia renal avanzada. Es decir, que toda esta complicación puede ser prevenida, y esto es un concepto de hace muy pocos años. Nosotros hace 10 años que estamos trabajando en la prevención de la nefropatía diabética en los seres humanos. Hemos hecho experiencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en la Argentina, en animales. Y en las ratas, que las hicimos diabéticas, se puede, haciendo el tratamiento que hacemos igual en los humanos, se puede prevenir la aparición de la nefropatía y el paciente puede hacer una vida totalmente normal. De manera que el diagnóstico precoz es el primer punto importante a tener en cuenta. Y luego, el tratamiento adecuado que va a hacer su médico. Pero lo importante es que el paciente con diabetes le recuerde a su médico que le pida la microalbuminuria una vez al año. Todo paciente con diabetes tiene que ver al oftalmólogo una vez al año y hacerse una microalbuminuria en orina de 24 horas una vez al año. A equipe de educação da ANAD chama sua atenção para estes sinais de alerta contra a diabetes. Se você tem sede exagerada ou está continuamente com muita fome, ao longo do dia vai constantemente ao banheiro urinar ou apresenta acentuada perda de peso, atenção! Procure seu médico para uma avaliação correta. Sua saúde é sua maior conquista. O programa Educação em Diabetes recebe hoje o Dr. José Machado Moura, que é diretor médico da Novo Norte da América Latina. Nós vamos estar conversando uma coisa muito interessante hoje, que são os mitos que estão atrás do melhor remédio para o diabetes, que é a insulina. E hoje nós vamos discutir aqui com o Machado. Obrigado, Machado, por estar aqui conosco. Pablo, quem agradece sou eu, Novo Norte, sempre junto com você. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez sobre assuntos relacionados à diabetes, para a gente esclarecer a tua audiência, o pessoal que tem aí interesse nisso, para trazer tudo que for possível de informação e educação, né? Sem dúvida, a educação é fundamental para que as pessoas entendam por que tem que se controlar, por como é o diabetes. Diabetes é uma doença que as pessoas não vê, não sente, e é uma doença do sangue, bioquímica, e você tem que entender por que você tem que se controlar. E você bem coloca, às vezes, como uma comparação na tiroide e na própria menopausa. Como é que é isso? Bom, isso é muito interessante, Falo. A gente sabe que, por exemplo, as pacientes têm doença de tiroide. Então, a hora que elas são obrigadas a retirar a tiroide, elas ficam sem o hormônio tiroidiano. O que a gente faz? A gente repõe esse hormônio através de comprimidinhos, medicamentos orais, que a gente dá uma vez ao dia para elas. Mulher que entra em menopausa, o ovário parou de funcionar, ela tem que repor o estrógeno que ela não tem mais. Com diabetes, a coisa não é muito diferente. É uma glândula que deixou de fabricar o hormônio que ela tinha que fabricar. Então, quando o paciente tem diabetes, o que ele está tendo? Uma doença do pâncreas, que não está mais fabricando a insulina que deveria fabricar. E é importante a gente entender, a insulina é uma substância que a gente tem natural no nosso organismo, ela não vicia de forma nenhuma,
ela é absolutamente necessária para controlar o nosso açúcar no sangue e, de fato, é a única substância que a gente conhece até hoje que promove diminuição do nível de açúcar de maneira direta. Todos os outros medicamentos que a gente usa vão visar aumentar a quantidade de insulina para melhorar a ação desse hormônio. Então, começar o tratamento com diabetes nada mais é do que um tipo de terapia de reposição hormonal, onde eu vou querer resgatar a insulina que o indivíduo deixou de fabricar. Esse conceito é importante porque existem muitos mitos, existem coisas que são crendices, né? Sobre a insulina, né? Então, as pessoas, por exemplo, baseadas em experiências erradas na família, de conhecidos, levam a certos crendices de que a insulina é um medicamento que faz mal, por exemplo, para a visão. Isso ocorre baseado no que quando você está com a sua glicemia alta, quando você toma insulina ela baixa rapidamente, realmente altera o nível de refração e pode piorar episodicamente ou temporariamente a sua visão. Outra história é que o diabetes, quando começa a tomar insulina, ele não pode mais sair da insulina, que chama-se dependência. Isso também está afastado, porque esse nome foi até afastado da classificação de diabetes tipo 1 e tipo 2, porque não existe nada que a insulina vicie ou deixe dependência. Na realidade, a prescrição que era feita até muito poucos anos atrás, em última instância, em que as pessoas já tinham terminado a sua capacidade de resposta aos medicamentos, como o Dr. Machado falou, que são indiretos às suas ações, tinham que tomar insulina. E, evidentemente, terminando a capacidade de resposta, tem que continuar com a insulina. Tudo isso nós estamos levando para você, essas noções, para que você entenda, quando o seu médico prescrever, quando o seu endocrinologista, que é o especialista em diabetes, prescrever sua insulina, você realmente deve aceitar, porque a barreira para a prescrição da insulina e tomar insulina é muito grande, né, Machado? É verdade, e é uma pena que isso aconteça. É muito importante entender que, outra vez, insulina é a única coisa que efetivamente traz o nível da glicose para os níveis normais. É o que faz a glicose sair da circulação e entrar nas células. Com isso, entrando nas células, o nível no sangue diminui. Portanto, a meta do tratamento do paciente com diabetes qual é? Manter a glicemia normal. Para manter essa glicemia, manter essa glicose normal, o que eu preciso fazer? Tirá-la do sangue. E quem é que tira? É a insulina. Então, num primeiro momento, principalmente o paciente com tipo 2, ele pode ainda se beneficiar de uso de medicamentos orais. Então, nessas circunstâncias, os orais vão, de alguma maneira, melhorar o rendimento da insulina ou aumentar a quantidade dela, e com isso, a insulina vai estar lá presente. E é o que eu estou visando. Mas, como o diabetes é uma doença progressiva e, infelizmente, a gente não tem ainda como controlar isso, ou seja, quando as células do pâncreas começam a morrer, elas vão morrendo, e cada vez o paciente vai tendo menos. Isso significa que, num determinado período da vida, ele pode controlar com um medicamento oral. Mas vai haver um momento em que possivelmente isso já não vai mais ser verdade. Então, talvez 2 comprimidos, 2 tipos diferentes de comprimido possam controlar. Daqui a pouco, isso também não mais vai ser verdade. Esse é o momento de começar a usar a insulina como suporte, porque o pâncreas daquela pessoa já não fabrica. Se ela resistir a entrar em insulina, ela vai continuar nos medicamentos, mas os medicamentos já não são eficazes nessa fase. Então, o que vai acontecer? Eu costumo comparar diabetes com cupins. Então, quando a gente tem cupim em casa, a gente até sabe, né? De vez em quando a gente vê uma poeirinha ali embaixo da porta, alguma coisa, a gente percebe que algo não está bem. Mas, na verdade, o que a gente está percebendo na casa da gente? Quase nada. Entretanto, depois que isso vai por 5, 10, 15, 20 anos, chega uma hora que o teto cai. Quando o teto cair, aí já não tem mais o que fazer. Quando aparecem as complicações. Que são as complicações. Então aí o cara tem um infarto, tem um derrame, tem que amputar uma perna, fica cego, tem um problema renal. Então o que nós temos que fazer é evitar que a gente chegue até lá. Então vamos descupinizar rápido. Ok? Então,
Como é que ele escupiniza? Depende do tipo de momento, depende do momento que o paciente está. Né? Isso, em outras palavras, significa que em qualquer momento que você tem, episodicamente, um aumento da glicemia, então você que tem diabetes, quando você tem infecções, quando você tem um estresse muito forte, você está numa fase de descompensação por algum motivo, pode ser alimentar, pode ser por... ou até que os seus comprimidos não estejam fazendo mais efeito, ou que você teve um aumento da glicose, e essa glicose permanece, existe um efeito como se fosse um ciclo vicioso, que a gente em termos técnicos, chama que a glicose é tóxica para o próprio pâncreas, que ela diminui a produção de insulina. Então está na hora de você fazer alguma coisa, que é tomar insulina para você reduzir a sua glicemia. Isso é um conceito novo que a gente tem dado até aulas, temos feito palestras sobre esse assunto, que é a insulinização episódica. Não tem importância que você vai tomar insulina durante um mês e depois desse mês, a hora que melhorar a sua glicemia, você vai voltar aos seus comprimidos. Não tem importância, porque aí já passou a infecção, já passou o seu estresse, já passou os seus problemas, já passou a cirurgia. Um exemplo bom disso também é a gestação. A gravidez também, que é onde não se pode usar comprimido, tem que usar insulina. Por quê? Que na gravidez tem que dar aquilo que eu falo sempre para meus clientes. Você vai sair de um químico, que é o comprimido, é uma substância química que é estranha para o seu organismo de uma forma normal, que eu vou te dar um tratamento de reposição natural, como você colocou no começo. Quer dizer, é um remédio que não é estranho para o seu organismo. Então, é muito comum eu receber hoje no consultório pacientes que vêm tomando 5, 6 comprimidos para diabetes. Né? Então, eu deixo no máximo 2, e dou uma pequena dose de insulina, e aquilo vem a glicemia para baixo, controla. E além do que, é importante que você saiba, ouvinte, que a insulina não tem ação só no açúcar. Ela controla o nível de gordura, o triglicérides, ela melhora a produção da proteína, os seus músculos vão estar recuperando, os seus nervos. A insulina é um hormônio que atua em quase todo o organismo, melhora a produção da gordura, você que perdeu peso, entendeu? Então é muito... Sem contar o bem-estar, né, Fábio, que os pacientes colocam para a gente depois que eles começam a usar a insulina. Isso é uma coisa constante. O paciente, às vezes, ele reluta, não quer utilizar, mas a hora que você mostra para ele, fala, olha, lamento, mas o seu pâncreas já não está mais respondendo aos comprimidos. Daqui para frente, nós vamos estar perdendo tempo para entrar com insulina. Aí o paciente começa a entrar com insulina, ele começa a usar insulina, mas é rotina. O paciente, depois de 20 dias, um mês, vem e comenta com a gente. Nossa, eu estou me sentindo muito melhor, meu bem-estar voltou. A minha alegria de viver voltou, eu estou me sentindo bem. Porque você está efetivamente trazendo o organismo para a condição natural dele. Usar a insulina não é nenhum tipo de agressão e nem significa que o indivíduo piorou. Não, o que nós estamos buscando insulinizando os pacientes é não permitir que ele piore, né? E não é necessariamente... E corrigir a glicemia rapidamente. Exato. Né? É muito comum, por exemplo, os pacientes terem vivências estranhas com insulina, do tipo, quando eu falo estranho eu vou deixar entre aspas, né? Mas eu conheço um amigo que o tio dele começou a tomar insulina, 3 meses depois ele ficou cego. Ou então eu tenho uma conhecida que tomou insulina e aí precisou amputar a perna. O que é importante a gente entender é que não é a insulina que desencadeou essas ações. Essas ações acabaram acontecendo porque durante muito tempo o paciente ficou com um mau controle. Na verdade, se esse paciente ou essa paciente tivesse começado a insulina há mais tempo, possivelmente não tivesse ficado cego ou não tivesse perdido a perna. Então, associar a insulina com os problemas do diabetes não é uma coisa correta, mas muita gente acaba fazendo essa associação. Esse é um outro mito da insulina. Sem dúvida. E, infelizmente, a própria não especialista permite que o diabético fique muitos anos com açúcar alto, não é? Um açúcar não bem controlado e evidentemente o próprio paciente tem alguma barreira de começar a insulinização,
que é, primeiro, com relação à aplicação, não é? Hoje em dia, vocês têm disponível canetas, os seringas mesmo, as seringas já estão mais aperfeiçoadas, mas as canetas hoje são, vamos dizer, uma maneira de você aplicar de uma forma simples, segura e quase que indolor pela própria característica da agulha da caneta. E o outro problema que se tinha muito medo era a hipoglicemia, que diminuiu muito com relação quando você faz a monitorização, que você faz os seus testes, você está sabendo quanto você pode estar tomando de remédio. A insulina permite que você num dia tome uma dose, no outro dia tome outra dose, o que você não consegue fazer com os comprimidos. Então, o fato de você estar insulinizando-se, você tem a segurança de que você está controlando melhor seu diabetes e tem menor complicação. E eu queria acrescentar que no paciente que tem diabetes tipo 2, ele ainda tem um pouco de pâncreas funcionando durante um certo tempo. A falência desse pâncreas é bem mais longa no tempo, ao passo que o tipo 1, essa falência é quase que imediata. Para o paciente com tipo 2, se ele tiver num momento que ele ainda tem um pouco de reserva pancreática, ou seja, ele ainda consegue fabricar um pouco de insulina, se você, junto com essa capacidade da insulina dele, você dá um pouquinho de insulina, que a gente chama de exógena, a gente juntando o pouquinho que vem de fora com o pouco que ele fabrica, o controle fica maravilhoso, mesmo porque o risco de hipoglicemia quase que não existe. Porque se a glicemia cair muito, ele para de fabricar a insulina que ele fabricaria e aquela fração diminui, portanto a quantidade de insulina fica sob controle. E com isso a glicemia também fica sob controle. Portanto, usar insulina no paciente com tipo 2 é uma coisa muito mais tranquila do que usar no paciente com tipo 1. No tipo 1 a gente sabe que o controle tem que ser estrito, tem que ser muito bem feito, a monitorização tem que ser muito boa para que o paciente possa não ter as hipoglicemias. No tipo 2, a hipoglicemia é muito rara com o paciente tomando insulina. Porque eu dou um pouquinho e deixo ele fabricar o outro pouquinho. E por falar em hipoglicemia, né, Machado? Eu acho que a gente pode estar conversando com as novas insulinas que têm surgido no mercado, né? Que são insulinas que realmente têm um avanço muito grande e eu acho que nós para ir para o segundo semestre, um lançamento importante, né? Que é uma insulina nova, que é a insulina Detemir, que ela virá realmente com vantagens para as pessoas que usam a insulina NPH. Não é? É uma insulina de mais ação regular, vai ter menos hipoglicemia, não é? Mas eu acredito que isso fica aí uma curiosidade para vocês assistirem o nosso próximo programa específico sobre esse grande lançamento da Novo Nordisk. A gente diz que o arsenal terapêutico está melhorando a cada dia. Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas as insulinas de ação intermediária, chamada NPH, e as insulinas regulares. Hoje a gente já tem os análogos de insulina rápida, as insulinas ultra rápidas, que facilitam muito o controle pós-prandial. Mas ainda estava faltando alguma coisa para controlar aquele período que a gente chama do basal. Então, com isso a gente vai ter agora, com a chegada de Detemir, a gente vai ter uma combinação muito boa para facilitar o tratamento dos pacientes, possibilitando melhor qualidade de vida e diminuindo muito a chance de hipoglicemia. É isso aí. Programa Educação em Diabetes, levando para vocês novidades, orientações importantes, levando a verdade sobre os fatos. É isso que você precisa saber. Conhecer para você se orientar melhor.